Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar se a ação do Banco do Brasil está realmente cara ou se está barata para entrar. Eu sou o Caio, sou assessor de investimentos. Muitos dos meus clientes perguntam: pô, Caio, como que tá o Banco do Brasil? Você viu que as ações caiu? E aí, não sei se eu entro, não sei se eu não entro. Então, vou trazer aqui para vocês uma análise fundamentalista, né? Porque a gente não se baseia em especulação, só em fundamentos. Então vamos começar aqui, vou mostrar para vocês o que aconteceu com a ação do Banco do Brasil. Então, ó, ela estava caindo, né, no do ano passado, com todas aquelas incertezas políticas, e aí o Galípolo se mostrou um bom presidente do Banco Central, voltou a subir, e de repente ela deu essa queda brusca e a partir daí, de janeiro, ela só vem caindo, né. Ela soltou o balanço trimestral, agora do primeiro trimestre de 2025, e os resultados não foi tão positivo assim, que fez o mercado ficar pessimista com a ação. Vamos pegar um período um pouco mais longo, de 5 anos. Ó, então a gente vê que a última vez que ela esteve no patamar de R$ 18, que é o que está hoje, foi em meados de 2023. Então, ela passou todo esse tempo aí lucrando, aumentando o patrimônio, e hoje a gente consegue comprar a empresa pelo mesmo preço que em 2023, que há 2 anos atrás. Mas não quero entrar nesse mérito agora, vamos de fato, descobrir o que aconteceu, né. Bom pessoal, preparamos essa análise e antes de tudo eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui para reinventar a roda, tá. Então algumas informações que eu peguei aqui foram de outros influencers de finanças, por exemplo, o Primo Rico, o Raul Sena, e a minha posição aqui é trazer informações que eu julgo relevante até para vocês decidir se vai entrar, se não vai entrar, e descobrir o que se passa por trás, né, da empresa do Banco do Brasil. Então vamos começar aqui. Ele é um banco eficiente. O problema dele é os cargos comissionados, os cabides de emprego, porque rola, né, é uma startup, só o fato do presidente conseguir indicar pessoas, já é um negócio que deixa o investidor um pouco desconfortável. Então, todas as estatais, elas são um pouco mais descontadas, o preço das ações são um pouco mais descontadas, devido a essa incerteza. E aí sim, isso vai de cada um, né, a pegar esse desconto para tirar lucro, ou você fala: "Não, eu quero ficar mais tranquilo, mesmo que eu abra mão de rendimento", isso vai de cada investidor, tá. O que foi que aconteceu que deu essa queda recentemente? O lucro do Banco do Brasil, no primeiro trimestre de 2025, ele foi um pouco menor. O banco está quebrando?" Não, o banco não está quebrando, ele só foi um pouco menor do que esperado. E quanto que veio? Veio na casa dos 7 bilhões. Se a gente for comparar o primeiro trimestre de 2024, então, foi 20% menor, e isso desanimou o mercado. E por que que foi 20% menor? A gente tem alguns pontos, mas principal é a inadimplência do agro. Aqui eu passo um gráfico para vocês que mostra a inadimplência do banco, né. Então a gente consegue ver que a inadimplência dele desde de março do ano passado, ela vem subindo. Ele tem que reportar a cada 3 meses, essa inadimplência. Então aqui, ó, a inadimplência de 30 dias era 41,4, aí passou 3 meses, subiu para 44,8, passou 3 meses, subiu para 47, passou 3 meses, subiu para 51 e agora ela está na casa dos 61, tá. Essa inadimplência de 30 dias, o valor que está ali não é todas as pessoas que deixaram de pagar, porque, o cliente deixa de pagar por 30 dias, mas o banco vai lá, o banco chama, o banco fala: "Ó, se você não pagar, eu vou tomar a sua terra, eu vou tomar seus bens", e aí algumas pessoas pagam. Então, olha aqui, ó, em março a inadimplência era 41, né, eles converteram isso daqui para 30, ele entra na inadimplência de 90 dias. Então dos 41, quem não pagou foi 30. E aqui em junho, dos 44 que tinha, quem não pagou foi 35. Em setembro, dos 48, quem não pagou
foi 36. Então, assim, essa inadimplência real é um pouco abaixo, tá, mas mesmo assim ela vem crescendo. Então hoje está em quanto? Tá em casa dos 42, subiu muito se a gente for comparar, março de 2025 com março de 2024, tá. E o que impactou, essa queda do Banco do Brasil? Tá vendo aqui, ó, isso daqui é porque é a margem que o Banco do Brasil coloca para perda esperada. Então ele fala assim: "Ó, eu acredito que 57 bilhões vão deixar de ser pago em março de 2024". Então ele já contabiliza essa perda nos resultados dele. Então se entra lucro menos a quantidade que ele espera para perda, tem lá o saldo líquido dele. E essa perda veio aumentando ao longo do tempo, né, mas ela aumentava de pouquinho em pouquinho, ó, 57, 58, 62, 62. E essa perda esperada deu um salto para 78. E o pessoal falou assim: "Pô, como assim 78? Será que o banco está esperando que tudo isso de gente não vai pagar?". Mas o que aconteceu foi saiu uma nova medida, uma nova resolução da CMN, eu até coloquei aqui, ó, resolução 4.966, que antes o banco, ele reportava nessa perda esperada as pessoas que não pagaram. Agora, depois dessa resolução, o banco tem que reportar nessa perda esperada quem ele acha que não vai pagar. Então, às vezes, ele selecionou lá uma pessoa que ele acha que não vai pagar, e essa pessoa paga. Então, por isso que deu esse salto gigante, porque depois dessa resolução, ele não podia mais declarar quem não pagou, agora ele tem que declarar quem ele acha que não vai pagar. Então aumentou muito. E isso assustou um pouco os investidores, né. Então, passando aqui agora pelos ativos e os passivos do que é isso. O banco, ele pega dinheiro de alguém e empresta esse dinheiro para outra pessoa em taxas maiores, né. E aqui mostra qual foi o indexado que ele pegou. Por exemplo, ele pode ter pego pré-fixado, ele pode ter pego pós-fixado. Então, a gente consegue ver que a maior dívida ali é no pós-fixado. Ou seja, quando a Selic estava baixa, ele estava oferecendo taxas altas para as pessoas. "Ó, investimento aqui a 128% da Selic". Aí as pessoas emprestavam dinheiro para ele. Então ele tem uma dívida com essas pessoas agora. E a Selic subiu muito, a Selic hoje está na casa dos 15%. Se antes, quando estava 10% era viável para o banco, hoje que a Selic está 15, então, a dívida dele aumentou. Então aqui, ó, se a gente subtrai essa dívida com o que ele tem para receber, vai ele vai estar no prejuízo 376 bilhões. Porém, ele tem alguns outros, ativos para receber, que é muito maior do que a dívida dele. Por exemplo, aqui os pré-fixados. Então ele pegou o dinheiro a taxas baixas no pré-fixado e depois que a Selic subiu, ele continuou pagando os investidores a taxas baixas. Então aqui ele está com saldo positivo. Se a gente traça uma métrica de quanto ele tem para receber e quanto tem para pagar, ele vai sair mais ou menos no zero a zero. Então ele está 1 bilhão aí no positivo. Eventualmente, se a taxa Selic cair, esperamos que melhore os resultados dele, porque a maior parte da dívida dele é em pós-fixada. Então, se a Selic cai, ele passa a dever menos, né. Bom, pessoal, vamos agora para essa plataforma, que é uma plataforma bem bacana que a gente usa para analisar alguns ativos, algumas ações. Então, o que que a gente vai ver aqui? Vamos comparar com os pares, o quanto a gente teria de dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar reinvestir dividendos. Se a gente tivesse aportado R$ 1.000 todo mês, vou colocar aqui, ó, R$ 1.000 todo mês, no Bradesco, por exemplo, BDC4, nos últimos 15 anos, quanto que a gente teria de patrimônio final? Então, nos últimos 15 anos, em Bradesco, reinvestindo os dividendos,
teríamos R$ 769.000. Então, aportamos 181, temos agora 769. Numa média por mês, ele entregou para a gente 0,80, tá. Então, não é bem assim que essa conta funciona, mas se a gente fazer uma conta de padeiro aqui, 0,80 vezes 12, quase 10% no ano. E o Itaú, que é o maior banco privado do Brasil, empresa que também paga bons dividendos, 4, quantos teríamos? A gente teria um pouquinho mais. Então, investindo todo mês R$ 1.000, teríamos aportado 181 e o patrimônio final seria de quase 1.000.000, tá, nos últimos 15 anos, lembrando. Uma média mensal tá perto aí dos 1% ao mês. E o Banco do Brasil, quanto teria se eu tivesse aportado no Banco do Brasil? IBS 3, simular investimento. Aqui a gente teria 1.200.000, que a gente teria muito mais patrimônio que os outros bancos. E por que disso? Por o banco Pelo fato de o banco ser uma estatal, as ações deles é mais volátil. Então aconteceu alguma coisa na política, ele cai. Aconteceu alguma coisa política, ele sobe. Se o banco é mais volátil, você concorda comigo que vai aparecer mais janelas de oportunidade para a gente comprar banco barato? E é isso que acontece. Quanto menos eficiente é um mercado, mais a gente consegue lucrar em cima dele. Por exemplo, nos Estados Unidos, é um baita de um mercado eficiente. Eh, Tem muito gestor, o mundo inteiro investe nos Estados Unidos, é difícil você conseguir ganhar acima do mercado lá. Aqui não, aqui no Brasil, qualquer notícia que sai, qualquer, burburinho na política, movimenta algumas ações, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, a Vale. E aí que nesses momentos a gente compra barato, mais barato do que vale e faz dinheiro. Então por isso que ele deu mais dinheiro do que o Itaú. Itaú, pô, empresa privada, empresa toda bonitinha, eh, s balanço sempre positivo. O Banco do Brasil não é negativo, tá, vale ressaltar isso, mas, ele traz um pouco mais de preocupação. Então, é difícil o preço do Itaú variar igual varia do Banco do Brasil. Mas vamos aprofundar mais, vamos pra uma análise mais fundamentalista, né. Aqui tem alguns indicadores do banco, então, primeiro, se a gente vem aqui no VPA, o que que é o VPA? Ele pega todo o patrimônio do Banco do Brasil e divide pela quantidade de ações que estão disponíveis. Então, ou seja, todo o patrimônio do Banco do Brasil, dividido pela quantidade de ações, cada ação deveria valer R$ 31. E hoje a ação está quanto? Hoje a ação está 18,77. Então a gente está comprando descontado. Mas a gente consegue estudar ainda maior. Se a gente pega esse VPA e divide pelo preço atual, a gente acha essa informação, que é o preço sobre o valor patrimonial. E o que que é isso, preço sobre valor patrimonial? É o quanto, a gente paga para cada R$ 1 do banco. Então, vamos supor que eu vou montar um banco do zero hoje, vai me custar 1 bilhão. Se aqui o P sobre VP está de 0,60, eu conseguiria comprar o mesmo banco de 1 bilhão por 600 milhões. Então a gente está a cada R$ 1 que o banco tem de patrimônio, a gente está comprando por 60 centavos, a gente está comprando com muito desconto. Outra coisa interessante, o PL está de 5, né. O que que é o PL? É o quanto de tempo você demora para recuperar o valor investido, que é preço sobre lucro. Então 5, opa, significa que o banco vai demorar 5 anos para te retornar o que você investiu, e é um PL muito baixo. No mercado, é que hoje, tem várias ações descontadas, né, mas uma média de PL bom, até 15 é super viável para entrar. Cara, 5 é absurdo. Dividend yield,
é o quanto ele paga por ano, né, de dividendos. Então, se a gente investir R$ 100.000, você receberia aí no ano 12.500 só de dividendos, fora a valorização da cota. E aqui tem alguns outros indicadores, margem bruta, margem líquida do banco, né, o ROI, que é uma medida interessante que a gente analisa, quanto maior o ROI, melhor a empresa para entrar. E aqui eu queria mostrar para vocês essa forma de Graham. O que que é o Graham? Ele foi o mentor do Warren Buffett. Ele montou uma fórmula do quanto ele acha então, ele fala: "Ah, eu entro numa empresa com até 1,5 vezes o valor patrimônio dela, tal, tal, tal". E aí jogaram essa fórmula nessa ferramenta. Então, segundo o Graham, que é o mentor do maior investidor do mundo, o Warren Buffett, o preço justo de Banco do Brasil, com tudo que ele tem avaliado de patrimônio, seria R$ 52. E hoje está em 18, né. Hum. Hoje está em 18, então está muito barato. Aqui é o selo de viabilidade, essa ferramenta ela dá alguns selos, tem o selo vermelho para muito ruim a empresa, selo laranja para mais ou menos, selo verde para empresa boa e o selo azul, que é empresa confiável e tá barata e tá perfeita para entrar. Então a gente está no selo azul do Brasil. Aqui alguns relatórios dela, né. E outra coisa que eu queria mostrar é aqui embaixo, ó, fórmula de Bazin. Quem foi o Bazin? Ele foi como se fosse um mentor, o Luiz Barsi, que é o maior investidor da bolsa brasileira, se apoiou nos ensinamentos de Bazin, mas ele não ensinou diretamente Luiz Barsi. E ele calcula também um preço ideal, igual o Graham, só que ele é um pouco mais conservador. Ele calcula olhando para a nossa renda fixa. A renda fixa nos Estados Unidos joga muito pouco. E aqui no Brasil, às vezes compensa você colocar na renda fixa ao invés de colocar nas ações. Então ele leva isso em consideração para fazer o cálculo. Considerando a nossa renda fixa de hoje, que paga 15% ao ano, o preço justo de Banco do Brasil seria até R$ 33 e hoje está 18,67. Então aí eu pergunto, tá caro ou tá barato? E então vamos fazer mais um estudo aqui. A gente consegue comparar ele com os preços, comparar com os outros bancos. Então nessa parte de comparador, colocar Banco do Brasil, Bradesco, algum outro banco? Vou colocar Itaú 4, colocar Santander, Sambi 4. Vamos ver o que essa ferramenta mostra pra gente. Indicadores de valuation a gente consegue, comparar, né, receita líquida, que mais? Hã, lucro por ação, que tá ganhando é o Banco Itaú, mas a gente também não falou onde, ó, 6,8, estamos perto. Eh, PL que eu falei, o preço sobre lucro, então a gente tem o menor PL para recuperar o investimento. Os outros, apesar de estarem baratos, eles estão um preço tá ainda mais barato, por tudo que eu falei, é uma estatal, o pessoal fica com medo. O valor por ação, o é o que mais é o que tem maior patrimônio por ação, né, se fazer a divisão, é o que mais vale, na verdade. Dividendo é o que mais está pagando 2% ao ano. E falando dos dividendos aqui, quem que é o maior acionista do Banco do Brasil? É o governo. O governo não precisa ganhar dinheiro, então o Banco do Brasil pagar muito dividendo, porque o governo tá precisando de dinheiro. É a mesma coisa com a Petrobras. A Petrobras vai pagar bastante dividendo, porque o governo precisa de lucro. Então, é meio que certo que entrar nessas empresas você vai receber bastante dividendo. Preço sobre valor patrimonial, é o que eu falei, para cada R$ 1 da da empresa, o quanto a gente está pagando? 0,60. Olha o Itaú como ele está caro. É o Itaú esse aqui? É. Olha o Itaú, para cada R$ 1 do Itaú, você está pagando quase R$ 2, então você está comprando ele caro, mais caro do que vale.
Aqui, ó, como eu disse, o Banco do Brasil está um pouco mais endividado, devido ao agro, né, devido à taxa Selic que subiu, indicador de eficiência. Então, aqui o Itaú ganha, ó, na margem líquida, ele ganha na margem de EBITDA, indicador de rentabilidade. O o Itaú é o que mais pagou o dividendo, né, ele pagou 53% de dividendo, o Banco do Brasil pagou pouco, dava para ele pagar ainda menos e investir na empresa, para a empresa crescer. Quanto mais uma empresa paga de dividendos, mais devagar é o crescimento dela. Então, a gente tem sempre que ponderar. Não é assim: "Ai, aquela empresa está pagando muito dividendo, eu vou entrar nela". Mas às vezes a empresa está pagando 90% do lucro. Cara, se você está investindo numa empresa que paga 90% do lucro, como essa empresa vai crescer? Como ela vai reinvestir nela mesma? E aqui um gráfico, né, um comparador do grupo Primo também. Mais uma vez, se vocês quiserem analisar melhor, vai no canal do Thiago Nigro, assiste por lá, mas achei muito interessante, que é o seguinte: o que está assustando os investidores é esse risco de inadimplência do Banco do Brasil. E aqui ele puxou toda uma provisão de inadimplência para a gente dar uma brincada. Então, qual foi a inadimplência? O que que é inadimplência? As pessoas que deixaram de pagar o Banco do Brasil nesse primeiro trimestre de 2025 foi 3% aqui, ó. A gente colocou que vai fechar o ano em 5%. Ele colocou, no caso, vai fechar o ano em 5%. Se o banco tiver 5% de pessoas que não pagaram do agro, qual seria o valor justo para comprar? Seria 28,18. E hoje está R$ 18. Então a gente está falando de aumentar as pessoas que não pagam, a cota seria R$ 28. Mas vamos aumentar, vamos brincar um pouco mais. Se aumentar para 7%, qual seria um preço justo? Preço justo é 26,87. E se aumentar para 10%? Joguei lá em cima. Cara, já é doideira um banco ter 10% de inadimplência. O valor justo seria 23,87. Tá 18. Vocês entendem o quão barato está? Se a gente joga para 15%, aí não tem jeito, aí acabou, aí o preço justo seria R$ 14. Então assim, a gente não tá longe dos 14. E aqui eles fizeram uma análise que eu achei genial. Eles pegaram todas as cotações de Banco do Brasil desde os anos 2000, então aí 25 anos, né. E eles analisaram a janela de desde os anos 2000, quantas vezes o banco ficou com um PL, nessa faixa aqui, ó. Então, por exemplo, abaixo de 3, PL, aquilo que eu falei, que é o quanto tempo você demora para recuperar o capital investido. Abaixo de 3 ficou só 1% das vezes. Entre 3 e 3,5 foi quando o Thiago fez esse estudo, ficou 2,38% das vezes. Hoje a gente está em quanto? Aqui, ó, vamos voltar para a análise das ações, tá. Hoje a gente está em quanto? PL 5. Então, 3,5 e 5, só 6% das vezes. Então, cara, a gente tá com PL de 5 que apareceu nos últimos 25 anos, só 6% das vezes. É uma oportunidade de entrar e comprar barato, tá. E aqui ele vai além. Lembra que eu falei o preço lembra que eu falei o preço sobre valor patrimonial? Que é o quanto a gente paga para R$ 1 do ativo? Então entre 0,6 e 0,7, que é o que a gente está hoje, ó, 0,6, a gente ficou só 8% das vezes. A gente ficou não, apareceu, na bolsa só 8% das vezes. E aqui ele fez uma análise que quando aparece essa faixa de preço de 0,60, ou seja, para cada R$ 1 a gente paga 0,60, em 12 meses, ele pegou várias janelas de 12 meses, mas numa média, o banco entrega 60% de rentabilidade.
E em 36 meses, ele pegou várias janelas de 36 meses, depois que apareceu essa taxa, tá, de P sobre VP, o banco entregou numa média 171%. Então, eu sou um pouco enviesado para falar, é uma ação que eu gosto, mas deixo aí para vocês. Espero que tenha ficado claro essa análise mentalista. E se ficou alguma dúvida, me chama, a gente vai conversando e até mais.